a pregação da palavra do Senhor. Nós vamos ter um sermão nessa manhã, Salmo 70, mas nós vamos fazer inicialmente uma leitura no Salmo de número 40. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, os holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Agora vamos ler o Salmo de número 70, que são as palavras finais aqui do Salmo 40. Ao mestre de canto de Davi, em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nós vamos ouvir a pregação da tua palavra nesse instante. Queremos rogar a tua bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa ser misericordioso para com aquele que há de falar. Ele fale com fidelidade, com clareza, no poder do teu Espírito Santo. Que ele exalte ao Senhor e ao seu Filho Jesus Cristo.
Também, Senhor, tenha misericórdia dos ouvintes, para que ouçam com toda atenção, para que entendam a mensagem da Tua palavra, para que guardem esta mensagem em seu coração, para que vivam pela Tua graça de acordo com ela. Que a Tua palavra nos traga nesta manhã consolo, direção, correção, que ela renove as nossas forças e a nossa confiança em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que nós confessamos como cristãos reformados é que a oração é necessária. E não só isso, que ela é, como diz, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. E sabemos que orar não significa simplesmente pedir alguma coisa a Deus. Conforme a Bíblia, as nossas orações devem conter mais do que pedidos. Devem conter adoração, confissão de pecados, gratidão, intercessão e também petição. Jesus Cristo nos ensinou em Lucas capítulo 18 sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E em 1 Tessalonicenses 5,17, o Espírito Santo nos ensina: orai sem cessar. Portanto, fica claro que, pelo ensino da Escritura, a oração não é para alguns momentos da nossa vida. Ela é algo para a nossa vida inteira. A oração envolve sinceridade, envolve constância, envolve paciência. A oração não é como aqueles números de emergência, 190, 192 ou 193, que nós só usamos quando as coisas estão realmente difíceis. Não oramos só quando nós precisamos de socorro urgente. A Bíblia nos ensina a orar sempre. No entanto, Deus quer que nós saibamos que quando nós precisamos de socorro urgente, é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos orar ao nosso Pai Celestial. E exatamente este ensino que nós encontramos aqui no Salmo de número 70. É uma pequena oração, e podemos dizer, uma pequena oração para momentos de urgência. E é por isso, então, que eu vos anuncio o Evangelho de Cristo nessa manhã, no Salmo de número 70, onde nós encontramos a oração urgente de um crente aflito. Isso é o tema da pregação dessa manhã. A oração urgente de um crente aflito. E nós veremos 3 pontos. Primeiro, o aflito ora para que Deus o socorra com urgência. Segundo, o aflito ora para que Deus frustre seus inimigos. E terceiro, o aflito ora para que Deus glorifique seu nome e alegre seu povo. Então veremos esses 3 pontos. A oração urgente de um crente aflito. Primeiro ponto, o aflito ora para que Deus o socorra com urgência. Vamos olhar mais uma vez para o versículo de número 1 e depois para o versículo de número 5. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Agora, versículo 5. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Nós devemos começar por notar que o Salmo 70 é um salmo escrito por Davi. E como vocês devem ter observado, o Salmo 70 é, na verdade, uma repetição com pouquíssimas alterações da parte final do Salmo de número 40. Na verdade, os versículos 13 a 17 do Salmo 40. Ao que parece, Davi fez esta separação para que ele pudesse usar esta parte final do Salmo 40, com essas pequenas alterações, em alguma ocasião particular, na qual a parte anterior do Salmo 40 não era aplicável. Então, nessa forma reduzida, e podemos dizer adaptada, o Salmo é uma oração para ser usado por alguém que está em estado de aflição, alguém que precisa urgentemente de socorro. No entanto, não se trata de uma oração particular. Quando olhamos o início do Salmo,
as palavras que estão lá antes do versículo 1, lemos ao mestre de canto ou ao diretor de coro. Isso está no título do salmo. Isso indica que este pequeno salmo ele foi composto para o uso público. Então, é uma oração para ser usada por todos os fiéis. E é assim porque todos os fiéis, em diferentes momentos de sua vida, se veem em situações nas quais eles precisam de um socorro urgente do Senhor. E é com esse pedido de socorro urgente que esta oração começa. Na versão Almeida, Revista Atualizada, nós encontramos no versículo 1, praza-te, ó Deus, que pode ser lido como seja favorável, ó Deus. No entanto, essa expressão praza-te, ó Deus, está vindo do Salmo 40, versículo 13. Na verdade, no texto hebraico, no Salmo 70, nós não encontramos este praza-te. Temos simplesmente, ó Deus, a livrar-me. Então, o paralelo está na segunda parte do versículo 1, onde nós encontramos esse pedido de socorro. Esse pedido por livramento e socorro indica, então, que quem ora este salmo está em grande aflição. É a oração, de fato, de um aflito. O motivo dessa aflição, como se pode notar no salmo, tem relação com os inimigos descritos nos versículos 2 e 3. E nós podemos ter uma ideia da aflição do salmista através do tom de urgência que acompanha o pedido por socorro. E é com este tom de urgência que a oração começa. Veja de novo o versículo 1. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E é com este mesmo tom que a oração se encerra. O versículo 5. Ó Deus, apressa-te em valer-me. Então, há uma ênfase na pressa no versículo 1, início do Salmo, versículo 5, final do Salmo. E no final diz, Senhor, não te detenhas. Esse dá-te pressa do versículo 1 e o apressa-te do versículo 2 são no hebraico o mesmo verbo. E tem o sentido de pedir a Deus para que Deus corra, para que ele se mova rápido, para que ele faça alguma coisa em grande velocidade. O tempo verbal usado aqui por Davi indica que ele está pedindo para que Deus inicie imediatamente o processo para ajudá-lo e que Deus vá neste processo para ajudá-lo até que tudo esteja terminado. Já o outro termo, não te detenhas, no final do versículo 5, é um pedido para que Deus não demore. É como se Davi estivesse dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda, mas eu preciso de ajuda agora, nesse momento. Isso levanta, então, obviamente, algumas questões. Nós podemos orar assim? Podemos orar para que Deus haja agora, nesse momento? Como disse no início, essas palavras também estão no Salmo 40. E não é lá mesmo, no Salmo 40, onde nós encontramos o famoso versículo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é aí que encontramos essas palavras nos encorajando a orar com paciência? Orar com esse tom de urgência não é uma demonstração de nossa ansiedade, não é até um desrespeito a Deus. Antes de tudo, devemos notar que não temos aqui uma ordem de Davi, como ele estivesse dizendo, ó Senhor, agora tu tens que agir, como ele estivesse dando uma diretriz, como Deus deve agir. Não temos aqui um tipo de exigência de Davi perante o Senhor, como é muito comum na oração de evangélicos em nossos dias. Mas temos aqui um pedido de socorro urgente. Isso não quer dizer que todas as vezes que nós oramos e julgamos que a nossa situação seja urgente, que Deus urgentemente irá nos socorrer, ou que ele fará exatamente aquilo que nós esperamos. Não é isso. Mas temos aqui, de fato, alguém em grande aflição, pedindo por um socorro urgente. Mas não se trata de qualquer tipo de aflito. É um aflito que reconhece quem ele é e reconhece quem Deus é. Ele reconhece quem ele é. Vejam o que ele diz no versículo de número 5. Eu sou pobre e necessitado. Essa palavra pobre
refere-se a alguém em aflição, em um tipo de miséria. E o termo necessitado, obviamente, significa alguém que está carente, alguém que está sofrendo opressão, alguém que precisa de ajuda, de libertação que venha de Deus. Então, este aflito ora por socorro urgente. Mas ele faz isso no reconhecimento da sua própria fraqueza, da sua dependência, da sua insuficiência, da sua necessidade. Portanto, esses termos descrevem não só a situação crítica do salmista, mas são um reconhecimento da sua própria indignidade, da sua insuficiência diante de Deus. Ele sabia que ele não podia exigir alguma coisa do Senhor, que Deus não o responderia por causa de algum mérito seu. Não há nenhum direito a ser exigido na oração. E quando olhamos para o Salmo 40, sabemos que esta pobreza e necessidade de Davi estavam relacionadas com os pecados de Davi. Salmo 40, versículo 12, ele confessa: não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Portanto, em meio a uma grande aflição, Davi orou, olhando para si mesmo e se vendo como um pecador carente da misericórdia do Senhor. Mas o aflito não só reconhece a si mesmo, como também ele conhece a Deus. Essa, sem dúvida, é uma oração de quem confia no Senhor. Notem que Davi traz à lembrança o relacionamento pactual de Deus com seu povo ao mencionar o nome do Senhor, Yahvé, o Senhor. E ele confessa a respeito do Senhor: tu és o meu amparo e o meu libertador. O termo hebraico traduzido por amparo aparece muitas vezes nas Escrituras. E uma delas é bem conhecida. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, onde depois de uma vitória sobre os filisteus, Samuel tomou uma pedra para servir de memorial daquela vitória dada pelo Senhor, e ele chamou a esta pedra de Ebenezer, pedra de ajuda. E disse a seguir: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse mesmo termo, ajuda, ajudou, é traduzido no Salmo 70 por amparo. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso amparo. Nas igrejas reformadas continentais, onde eu sou pastor, nós confessamos isso todos os domingos. No início dos cultos, o ministro pergunta à igreja: amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? E então a igreja responde usando as palavras do Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Socorro, amparo, é a mesma palavra. Assim, então, confessamos, como Davi: ó Deus, tu és o nosso amparo. E todos os dias podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem sido o nosso amparo. Mas Davi também não só confessou Deus como o socorro, o amparo, o ajudador do seu povo, mas também confessou o Senhor Deus como seu libertador. Esse termo significa salvar, livrar alguém, fazer alguém escapar, colocar alguém em segurança. E exatamente isso que o Senhor Deus fez múltiplas vezes na vida de Davi. Se você já leu a história de Davi, você pode ver ali como Deus libertou Davi inúmeras vezes. Então isso suscita uma outra questão: quem é que pode orar assim? Quem é que pode se dirigir a Deus e pedir por socorro? Vimos, Davi reconheceu quem ele é e ele reconhece quem é Deus. Então a resposta de quem pode orar por socorro urgente está no próprio Salmo. A resposta que o Salmo nos dá é: podem orar assim aqueles que reconhecem a sua própria miséria espiritual, a sua indignidade, a sua insuficiência, a sua completa dependência de Deus, mas que ao mesmo tempo conhecem a Deus e confiam nele. Tais pessoas são descritas no versículo 4 do Salmo 70 como aqueles que buscam a Deus e amam a sua salvação. Então, à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos dizer
Se você reconhece seus pecados e a sua miséria espiritual, se você confia em Cristo Jesus, o Salvador, o libertador providenciado por Deus, se você tem a Cristo como seu amparo e seu libertador, então, de fato, em momentos de grande aflição, você pode clamar pelo socorro urgente do Senhor. E, de fato, irmãos, há momentos na vida de cada crente no qual Deus faz com que tudo aquilo a que nós poderíamos nos agarrar nos seja tirado. Ele nos faz renunciar a qualquer outro auxílio e esperança. Há momentos em que Deus nos coloca em uma situação que nós olhamos e dizemos, não há ninguém que possa fazer nada por mim nesse momento. Deus tira todas as muletas e Ele nos faz perceber que só Ele é capaz de nos ajudar. A situação é grave e urgente. Então oramos não como alguém que está contando alguma coisa para alguém, não como alguém que está simplesmente desabafando as suas dores, as suas angústias, mas há momentos que nós somos obrigados a orar como alguém que está pedindo exatamente socorro, como alguém que está dizendo, eu preciso de socorro agora. É por isso que, às vezes, o Senhor nos parece demorado em nos socorrer, para que nós aprendamos a confiar somente nele. Isso faz, então, com que voltemos novamente ao título do Salmo. Lemos não somente que é um salmo para o uso público, quando diz ao mestre de canto, que é um salmo de Davi, mas lemos também em memória. Assim como no Salmo 38 também temos essa expressão, em memória. Isso quer dizer que este salmo foi composto para trazer à lembrança, para manter na memória algo. Neste caso, a misericórdia e as promessas de Deus. Davi escreveu esse salmo para que o povo de Deus frequentemente o traga em memória, frequentemente o traga à lembrança. É como se Davi estivesse dizendo, aqui está algo que você não deve esquecer. Mantenha sempre isso em sua memória. Quando você se encontrar aflito, cercado por circunstâncias ou inimigos que estão tornando sua vida difícil, quando essas coisas estão sufocando você, quando a dor e a aflição se tornarem insuportáveis, se Deus em Cristo é o seu amparo e libertador, se você está entre aqueles que buscam e amam a sua salvação, você pode voltar-se para Deus humildemente e dizer, Senhor, socorra-me urgentemente. Ciente disso, ciente de que Deus não despreza, como diz o Salmo 51, 17, o coração compungido e contrito. Então, primeiro ponto, o aflito ora para que Deus o socorra com urgência. Versículos 1 e 5. Agora vamos observar o segundo ponto, o aflito ora para que Deus frustre seus inimigos. Versículos 2 e 3. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Nos versículos 2 e 3, Davi está pedindo algo no que se refere aos seus inimigos. E aqui nós precisamos ter em mente que Davi era ungido do Senhor. Ele tinha o ofício como rei de Israel. Portanto, os ataques contra Davi eram ataques contra o Senhor. Os inimigos de Davi eram inimigos do Senhor. Davi oferece aqui 3 descrições sobre esses inimigos. Primeiro, eles são descritos como os que me demandam a vida. Isso quer dizer que eles queriam matar Davi, queriam destruí-lo. Em segundo lugar, ele os descreve como os que se comprazem no meu mal. Isto é como se eles se alegrassem, eles sentissem prazer ao ver que Davi estava passando por algum tipo de aflição. Em terceiro lugar, eles são descritos como os que dizem, bem feito, bem feito.
Essa palavra, bem feito, repetida 2 vezes aqui, então significa que eles estavam se regozijando e se alegrando na desgraça de Davi. A repetição da palavra dá a ênfase aqui. É exatamente isso que os inimigos de Davi estavam fazendo, se alegrando com a desgraça dele. Então, o que essas pessoas queriam no final era a destruição de Davi. Vê-lo cair em pecado, vê-lo cair na desgraça, vê-lo desamparado pelo Senhor. E por isso, ao menor sinal de aflição na vida de Davi, esses inimigos se alegravam e até zombavam de Davi. E diante dessa situação, Davi faz 3 pedidos principais a respeito de seus inimigos. O primeiro pedido é: sejam envergonhados e cobertos de vexame. Esse termo envergonhados tem relação com fazer alguma coisa tornar-se seca, infrutífera, inútil. E o termo vexame está relacionado com vergonha. Então, Davi está pedindo a Deus que seque seus inimigos até o ponto deles não terem uma vida produtiva alguma. Ele quer que eles sejam envergonhados. O segundo pedido é: tornem atrás e cubram-se de ignomínia. Ele quer que seus inimigos retrocedam. A linguagem aqui é uma linguagem de um exército recuando. E o termo ignomínia tem relação com alguém ser desonrado até o ponto de ficar vermelho de vergonha. Davi está pedindo a Deus para reverter rapidamente as coisas, confundir os inimigos, fazer com que eles fiquem vermelhos de vergonha e que eles movam-se para trás. O terceiro pedido é: retrocedam por causa da sua ignomínia. O termo ignomínia aqui é uma outra palavra diferente, usada simplesmente para referir-se à vergonha. Então, é uma repetição do Salmo. Davi está fazendo aqui é pedir a Deus que envergonhe seus inimigos zombadores para que eles se afastem completamente. Aqui, nós devemos notar que, neste Salmo, Davi não está pedindo a destruição de seus inimigos, mas ele está pedindo para que eles sejam frustrados. Mas os termos que ele usa indicam que ele pede para que seus inimigos passem por um grande desapontamento, que os intentos, os planos deles sejam frustrados, que eles sejam confundidos, envergonhados. Um exemplo disso podemos ler naquilo que se refere a um homem chamado Aitofel. Ele foi um conselheiro de Davi, mas depois ele se tornou um traidor junto com Absalão. E naquela ocasião, Davi orou para que o Senhor frustrasse o conselho de Aitofel. Em 2 Samuel 15:31 se lê: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Em resumo, podemos dizer que descrever os pedidos de Davi da seguinte forma: imagine que os inimigos de Davi estão lançando flechas contra Davi. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a Deus que essas flechas batam no escudo protetor do Senhor, que elas caiam sem nenhum efeito contra a sua vida, que esse agir, essa proteção do Senhor a Davi, faça com que os inimigos então fiquem frustrados. Eles não conseguem nada contra Davi. E isso os leve a desistir, a retroceder. Amados irmãos, se vocês desejam viver em Cristo, em obediência à palavra de Deus, de fato, podem em algum momento de sua vida surgir pessoas que vão zombar de vocês, que vão procurar humilhar vocês e até algumas pessoas que vão tentar destruir vocês. Pessoas que tornarão a vida de vocês talvez mais difícil. Pessoas que farão com que você chore, com que você se entristeça, com que você fique amargurado. Se isso acontecer, o que vocês devem fazer? Davi está nos mostrando o caminho. Devemos correr. Não devemos correr, devemos nos apressar. Não para antecipar ou ultrapassar os conselhos divinos, de modo a forçar um caminho, uma solução, uma fuga por um método ilegal de alívio à nossa aflição, ou buscar uma resolução pela nossa própria
força ou sabedoria, mas nós devemos nos apressar em nos encontrar com Deus em oração humilde e suplicar pelo socorro e amparo do Senhor. Você pode correr para encontrar-se com Deus em oração, certo de que Ele tem ouvidos atentos. Em Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso é o seu Pai Celestial. E como seu Pai, Ele quer lhe ajudar. E como Deus Todo-Poderoso, Ele pode lhe ajudar. Mas como nós devemos orar? Será que nós podemos orar como Davi orou, a respeito de seus inimigos? Com base no Salmo 70, nós podemos fazer uma oração parecida com essa que eu vou mencionar agora. Não com base em alguns versículos, mas o Salmo todo. Podemos orar assim: Ó Senhor, frustra todas as intenções perversas e maliciosas daqueles que me odeiam. Faz com que eles percebam a insensatez de lutar contra aqueles a quem tu proteges. Que eles vejam a sua própria culpa, que eles sintam vergonha e se voltem para ti, buscarem arrependimento, para que encontrem em teu Filho a alegria da salvação e adorem o teu nome. Uma oração assim, com base no Salmo 70, a respeito dos nossos inimigos, uma oração assim está de acordo com as palavras do Salmo 83, versículo 16. Veja o que diz. Falando a respeito dos inimigos, diz: enche-lhes o rosto de ignomínia, mas completa, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados, mas para que eles reconheçam que tu és Deus e eles se voltem para ti. E podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Jesus disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, devemos orar não contra os nossos inimigos, mas pelos nossos inimigos, para que eles sejam vencidos pela graça de Deus. Então, isso é o que nos ensina o Salmo 70. Então, já vimos 2 pontos. O aflito ora para que o Senhor o socorra com urgência, versículos 1 e 5. O aflito ora para que Deus frustre seus inimigos, versículos 2 e 3. E agora chegamos ao ponto 3. O aflito ora para que Deus seja glorificado e os fiéis se alegrem. Versículo de número 4. Leiamos. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. No versículo 4, então, podemos notar um contraste entre tudo que nos foi dito nos versículos 3 e 4 sobre os inimigos e o que nos é dito agora sobre os que buscam, os fiéis. Vejam, os inimigos buscavam a vida de Davi para destruí-la. Os fiéis buscam a Deus. Os inimigos queriam a desgraça de Davi. Os fiéis amam a salvação de Deus. Os inimigos zombavam de Davi dizendo: bem feito, bem feito. Os fiéis dizem: Deus seja magnificado. Assim percebemos que a ação dos perversos se dirige contra os fiéis, mas a ação dos fiéis se dirige a Deus. Isso por si só é muito esclarecedor, pois nós aprendemos assim que, quando nós somos ultrajados por nossos inimigos, nós não devemos revidar, nós não devemos retribuir o que eles estão fazendo contra nós ou planejar algum tipo de vingança. Nós devemos antes nos voltar para Deus. E mesmo em aflição, ver algo mais importante do que a nossa comodidade, o nosso sossego, a glória de Deus. Aqui Davi pede pelos fiéis a igreja de Deus. E eles são descritos aqui de 2 maneiras. Primeiro, são descritos como os que buscam a Deus. Davi ora para que os que buscam a Deus se alegrem.
Isso é enfatizado, essa alegria enfatizada por meio de dois termos: folguem e rejubilem. São termos, então, que expressam esta alegria. Notem o contraste. Enquanto os que buscam a destruição de Davi seriam envergonhados, os que buscam a Deus terão alegria e júbilo. Os que buscam a Deus se alegram em Deus. E, de fato, essa alegria é conhecida de todos os que o buscam. Davi, então, ora para que o socorro providenciado por Deus para ele seja mais um motivo para a alegria dos fiéis. É como se dissesse: Senhor, através do socorro que o Senhor vai providenciar a mim, que isso também traga alegria ao seu povo. Em segundo lugar, os fiéis são descritos como os que amam a salvação de Deus. Davi ora para que eles continuamente adorem a Deus. Essa expressão de adoração que sai da boca dos que amam a salvação de Deus é esta: Deus seja magnificado. Essa palavra magnífico simplesmente significa fazer alguém forte, grande, ou rico, poderoso, importante, valioso. Então esse termo aqui resume a grandeza de Deus, a sua majestade, o seu poder, as riquezas do seu ser. Em outras palavras, Davi está orando para que aqueles que amam a salvação de Deus, ao verem o socorro providenciado de Deus para Davi, reconheçam em sua adoração o seguinte: como Deus é grande. Ao verem o agir de Deus, eles possam dizer: como Deus é magnífico, como Ele é grande. E aqui, mais uma vez, notamos o contraste. Enquanto os inimigos são cobertos de vergonha na mais profunda cova, Deus é exaltado como aquele que ocupa a mais alta posição em todo o universo. Assim aprendemos algo também sobre a adoração. Os que buscam a Deus, os que alegram na sua salvação, são de fato aqueles que podem adorar o Senhor. É impossível para aquele que não ama a Deus e a sua palavra glorificar a Deus de verdade. Ele pode ser um religioso, ele pode ir à igreja, mas o que ele faz não é adoração. Um ponto importante aqui também é observarmos essa pequena descrição do povo de Deus. Eles são descritos como aqueles que buscam a Deus e amam a sua salvação. E isso é suficiente para distingui-los da grande massa da humanidade. Então, somente aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus amam de fato a Deus e a sua salvação. Eles conhecem essa salvação que lhes foi anunciada no Evangelho e que vem de Cristo. Eles abraçaram essa salvação e eles amam este Salvador que os comprou com seu próprio sangue. Eles sabem que verdadeiramente eles têm motivos para se alegrar. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria do cristão não está nos benefícios que ele recebe, nem no seu próprio interesse pessoal, nem no alívio que ele receba de uma determinada luta ou provação. A alegria do cristão está no seu Salvador, de quem ele recebeu todas as coisas. Tal foi a alegria de Maria quando foi honrada por ser a mãe do Salvador. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Portanto, aqui está um teste para examinarmos a nós mesmos. Você realmente está buscando a Deus? Você é verdadeiramente um amante da salvação providenciada por Deus? E nada é mais fácil de determinar do que isso. Os amantes do prazer, os amantes das riquezas e da honra manifestam claramente o seu caráter. Você pode vê-lo na disposição de suas mentes e no hábito diário de suas vidas. Por quê? Eles usam todos os meios que são adequados para alcançar os seus desejos, aquilo que eles amam. Então surge a pergunta: você é alguém que ama a salvação de Deus? Você está usando os meios, a oração diária e a execução diligente de cada dever que Deus concede ao seu povo? Amados, deixe-lhe dizer algo importante. Não são os nossos inimigos, os nossos problemas que roubam a nossa alegria.
Por vezes, quando alguém está fazendo algo contra nós, nós ficamos tristes e dizemos, por causa do que fulano está fazendo, eu estou perdendo a minha alegria. De fato, não. A nossa alegria murcha quando nós nos afastamos de Deus e de sua palavra. Então, nós não devemos nos contentar com outra coisa que possa imitar esse tipo de alegria que nós só podemos ter no Senhor. Então, minha pergunta a você nessa manhã, você possui essa alegria? E mesmo quando a sua vida está parecendo um redemoinho, você pode voltar-se para Deus e dizer, o Senhor é meu amparo, o Senhor é meu libertador, nele se encontra a minha salvação, nele está a minha alegria. Você só pode possuir esta alegria se você possuir a salvação de Deus. E você só pode possuir a salvação de Deus se você reconhecer a si mesmo como alguém carente da graça de Deus e colocar a sua confiança em Cristo. Isso é o que o Evangelho proclama. Vejam, o mesmo Cristo que também aparece neste salmo. Porque tal como Davi, ele foi alvo do ódio dos seus inimigos. Eles também planejaram a morte dele. Eles também se alegraram com sua prisão. Eles também zombaram dele na cruz. E veja, Davi orou por socorro urgente. E ele foi ouvido. E Cristo? Cristo também orou por socorro urgente. Lá no Getsêmani, ele derramou a sua alma perante o Senhor. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Será que Cristo também, como Davi, foi ouvido em um momento de aflição, quando ele pediu socorro? Conforme o escritor aos Hebreus, sim. Ele também foi ouvido. Ele fez orações e súplicas com lágrimas. E ele foi ouvido porque ele orou e disse, seja feita a sua vontade. Não foi o cálice, não foi tirado. Mas quando Cristo orou, seja feita a sua vontade, a vontade do Pai foi cumprida. Em suma, para que Deus fosse magnificado naquela circunstância. E é por isso que agora, todos nós, ao olhar para a cruz, podemos juntar as nossas vozes e ver, assim como aqueles que amam a salvação de Deus, e dizer exatamente as palavras do Salmo 70. Olhando para o que Cristo fez por nós, devemos dizer, o quão grande é Deus, quão magnífico é o Senhor. Amados irmãos, o Salmo 70 nos ensina sobre nossas fraquezas, sobre nossas necessidades, mas também nos ensina sobre a suficiência de Deus revelada em Cristo Jesus. De tal forma que quando estamos em aflição, podemos nos voltar para Ele e dizer, Tu és o meu único amparo, Tu és o meu libertador. Ó Senhor Jesus Cristo, eu dependo de Ti, eu espero em Ti, Tu és suficiente para mim. Portanto, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Amém.